Esse é o Papo com Amado, que é a sessão de vídeos do blog Poucas Palavras, no endereço robertoamado.com.br. Eu sou o Roberto Amado, atrás das câmeras tem o Samuel Chicoli, da Faz Filmes, com seu assistente o Renan, a direção de produção é da Alice Moravia, e hoje nós vamos conversar, o Papo com Amado hoje é com o Edemar Cid Ferreira, que muitos sabem ser o ex-presidente do Banco Santos, ou presidente do ex-Banco Santos. O Edemar ele foi condenado a 21 anos de prisão por fraudes, alegadas fraudes e outras questões, e atualmente ele está cumprindo, esperando o recurso em liberdade. Edemar, como é que está a tua situação no momento? Você está esperando? O que você está fazendo? Olha, na verdade eu trabalho 24 horas por dia, dia e noite, para mostrar que tudo aquilo que foi feito, tanto na área criminal quanto na área civil, estava errado. A base da intervenção no banco, que virou falência, foi feita de uma maneira errada. E eu acho que já consegui um progresso imenso com isso daí, porque todo o processo nasceu de uma intervenção do Banco Central no Banco Santos, que foi feita basicamente uma liderança de um antigo fiscal do Banco Central, que era o Silvânio Aguiar. E ele, na verdade, ele acabou fazendo um relatório dos acontecimentos, criando fatos que não existiam, fazendo conclusões que não eram reais. Esses fatos, ao longo desses anos, a justiça foi mostrando que ele estava errado. Então, só para recordar, a intervenção do Banco Santos começou a ocorrer em 2004. Na verdade, foi em novembro de 2004, praticamente em 2005. Certo. Bom, nós vamos chegar na intervenção. No momento, Edemar, existe uma questão criminal, que é o que diz a sentença que você pegou de 21 anos, e tem a questão financeira, digamos, da dívida que você teria que pagar, certo? Tá certo. Essa dívida, hoje, ela é de 2,2 bilhões de reais. Exatamente, correto? É isso mesmo. Não é mais. Não é mais porque você já pagou... Porque, na verdade, desculpe, Roberto, é o seguinte, quando ele fez a intervenção, era 2,3 bilhões. 2,3. Isso. E, na verdade, este número, ele fez com que esse número crescesse. Não poderia ter crescido, mas ele fez lá... O interventor. O interventor, o Vânio, acabou incluindo outras dívidas e etc. Então, na verdade, hoje, nós já pagamos 1 bilhão e 100. Ou seja, nós já pagamos 40% dessa dívida. 40% da dívida. Hoje, o número que ele próprio diz, que é de que seria 2 bilhões, mas tirando os ajustes que tem que ser feito, é de 1 bilhão e meio. Então faltam pagar 1 bilhão e meio de reais. Contra isso, nós temos 6 bilhões de empresas que devem ao banco. São 6 bilhões a receber para pagar essa dívida de 1 bilhão e meio. São empresas que captaram empréstimos do banco e que devem pagar. Que tem que pagar, estão na justiça. Vão ter que pagar. E que são empresas líquidas. Então, quais são as empresas? As empresas são o Veríssimo, do Shopping Eldorado, a Caoa, que é o Carlos Alberto, que deve também quase 1 bilhão, a Paranapanema, a empresa Mamoré da Paranapanema, a Eluma, que faz a Hering, que faz as camisetas, a Amil, uma das empresas da Amil, chamada Dix, deve, a empresa Jaguari de eletricidade, que deve também alguns milhões. Enfim, são empresas muito líquidas que vão acabar pagando tudo isso. Então, quer dizer que você está na expectativa de primeiro, receber esse dinheiro dos seus credores e liquidar a dívida,
E, por outro lado, existe a questão criminal, Isso, que então, você quer um outro processo. que é um certo? outro processo. Mas eles, na verdade, se combinam. Se combinam. Por quê? Porque, por que eu fui condenado? Isso é uma boa pergunta, obrigado. Por quê? Eu fui condenado por quê? Porque essa administração, essa intervenção, esse relatório do Vânio, dizia que eu devia 2,3 bilhões, que era produto de fraudes, de operações irregulares, que estava prejudicando os clientes, etc. A justiça foi, na verdade, mostrando que não era nada disso. Mas então, no só crime... para organizar, em 2004, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 2004, o Vânio é o interventor, em nome do Banco Central. Isso. Ele fez a intervenção no Banco Santos e apurou essa dívida, esse rombo, alegados rombos. Rombo de 2,3 bilhões. Certo. Com base nisso, o juiz criminal disse que isso era uma fraude ao sistema financeiro, porque ele baseou a sentença dele no relatório do interventor do Banco Central em 2004. Certo. E aí, então houve uma condenação. Houve uma condenação por conta disso. Que são os 21 anos de prisão. De prisão. Agora, na verdade, este processo foi em primeira instância. Agora ele está subindo para a segunda instância, que é no Tribunal Regional Federal. Então você está guardando o teu recurso em liberdade. Em liberdade, não. Eu ficarei em liberdade por força de habeas corpus até o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer que tem mais duas instâncias. Até trânsito em julgado. Mas o que ocorre é o seguinte, é que nós estamos pedindo uma perícia dentro do processo criminal, porque nós estamos fazendo um incidente de falsidade. Ou seja, para mostrar que os números e os valores com os quais eu fui condenado juntamente com outros estão errados. Os valores estão absolutamente errados. Tanto que é aquilo que nós já pagamos tanto e a justiça está dando ganho de causa para nós. Então, nós queremos fazer uma perícia no crime para que ele veja esses números e confronte hoje que os números que nos levaram à sentença do juiz de nos condenar estão errados. Então você tem essa argumentação de tentar provar que você não é culpado na questão criminal, isso, certo? Porque, na verdade, a fraude não é minha. A fraude é do seu Vânio Aguiar quando fez essa intervenção com os números que ele colocou. Ele fraudou. Tanto que o incidente que nós estamos entrando é um incidente de falsidade. Nós não queremos condenar o Vânio a nada. Nós queremos provar a nossa inocência. Perfeito. Agora, os números e os valores e as razões que ele alegou a fraude são irreais, são falsos. Então, mas agora falando dessa intervenção, você teve que sair da sua casa, que é aqui perto. Nós estamos no Morumbi, no bairro de Morumbi, em São Paulo, que é uma casa que você construiu antes de ter o Banco Santos. Claro. Você teve que sair dela. É uma casa quase um museu, tem quantas obras de arte lá dentro? 300 obras de arte. 300 obras de arte. O Edemar é o maior colecionador de arte do Brasil, correto? Talvez um deles. Um grande colecionador de arte. Tinha também uma coleção de vinhos, certo? Tinha, dentro exatamente. Da casa. Você teve que, além da casa, que é uma casa espetacular, eu não conheço, mas é o que diz, é o que ele disse. Você teve que sair da casa, hoje você está morando numa casa de amigos. De amigo meu, do Zizinho Papa, que foi presidente da Federação do Comércio, que foi muito generoso comigo em emprestar a residência dele. Essa casa que nós estamos agora, ela fica 100 metros? Da minha casa antiga. Da casa... E como é que você está... a gente ouve algumas histórias sobre essa intervenção. Uma delas é a questão dos quadros e dos vinhos. Explica como é que está a situação dos quadros e depois dos vinhos. Então, é o seguinte, ele quando entrou na casa... Ele é o Vânio Aguiar. Aguiar, que é o interventor desde 2004. E que de interventor passou a ser liquidante e hoje é o administrador judicial, nomeado pelo juiz.
Da massa então, falida. Da massa falida. Então, nós deixamos de ser administrados pelo Banco Central e somos administrados pela Justiça de São Paulo. Então, todas as propriedades do Idemar, tudo que ele tinha, é administrado, vendido ou não por esse Vânio Aguiar, que é o interventor. Exatamente. Oficial. Então, ele, por uma razão de ter entrado na minha casa e ter recolhido documentos, ele pegou um contrato que não tinha valor, ele deu valor e entrou com um despejo e nós tivemos que sair da casa. Mas, para falar das obras de arte, é o seguinte, a casa é uma casa feita para receber obras de arte, para receber pessoas do exterior, para mostrar a cultura brasileira. Então, ela tem um salão muito grande, tem 9 metros de altura, esse salão, e tem 25 metros de comprimento, e todo ele é vidro. Durante a parte da manhã, desce uma cortina, que é uma cortina de blackout, para isolar o sol, das 8 da manhã, 7h30, 8 horas, até cerca das 10h30, 15 para as 11, que é quando o sol bate de frente. Então desce essa cortina, está ligado o ar-condicionado para que os quadros fiquem num bom ambiente do qual ele precisa estar. Você podia citar alguns autores, alguns dos quadros, só para a gente... Então, olha, tem Cláudio Bravo, Rauschenberg, temos o Di Cavalcanti, temos o Portinari, temos o Volpe, enfim, temos uma quantidade muito grande de importantes artistas. Então, esse ambiente é formado por essa cortina de blackout e também pelo ar-condicionado. O Vânio, ao entrar na casa, o Vânio Aguiar, o que ficou como fiel depositário, ele não soube administrar a tecnologia da casa. Então ele preferiu deixar tudo desligado. Ele desligou o ar-condicionado e não mexeu com as cortinas. Então o que aconteceu? O sol entrou dentro do salão, fez daquele salão uma estufa, os quadros começaram a craquelar, começou a criar fungos dentro dos quadros, e isso daí fez com que esses quadros tivessem uma perda muito grande. O que aconteceu? Ele pediu que o Museu de Arte Contemporânea viesse à casa para levar esses 300 quadros para o Museu de Arte Contemporânea. O MAC não pegou esse Não, ele falou, olha, desses quadros que vocês estão oferecendo, 100 deles estão imprestáveis para nós. Ele já deu um laudo. E aí... ele não quis pegar um quadro avariado para não ter responsabilidade. Exatamente, para não ter essa responsabilidade nem nada. Obrigado, José. Já está trazendo aqui um café para a gente. Obrigado, José. José, muito obrigado, José. Você é um craque. Você é um craque. Você veio moçado também. Então, o que ocorreu foi isso. Agora, isso quer dizer, o que aconteceu com esses 100 quadros aí? Então lá, ele não pôde tirar, o Vânio disse que esses quadros, o MAC não levou os quadros, porque ele achava que esses 100 quadros não estavam de acordo com o veio cultural, o veio artístico que o MAC... Essa foi a desculpa do Vânio, mas na verdade o que foi é o laudo, que está nos autos, dizendo que esses quadros estão prejudicados. Explicitamente que há problemas com quadro. E esses 100 quadros, então, estão na casa? Estão na casa junto com os outros 200. E os vinhos? E os vinhos aconteceu um fato semelhante, porque ele desligou a adega. Quantos vinhos tinha? Tinha cerca de 2.000 vinhos. 2.000 garrafas. Um valor muito alto. Eu não sei precisar o valor, mas era um valor... Assim, cita algum que tem um valor Não, especial. Todos eles eram... Porque é importante dizer o seguinte... Os vinhos, na verdade, é uma coleção. Vinho é um ativo financeiro, que você pode vender, pode fazer. Então a gente coleciona o vinho, porque você não vai beber 2.000 garrafas. Não sei, tem gente que bebe, né? Pois você talvez não. Não, ninguém bebe 2.000 garrafas. As pessoas colecionam
porque é uma oportunidade de investimento. Olha, no ano passado, o vinho foi o ativo que mais se valorizou, mais que ouro, mais que dólar, mais que moedas, mais que o mercado financeiro. Não sabia disso. Valorizou violentamente. Então, o que acontece? Essa coleção tem um valor. Ele, então, como desligou a adega, e a adega, então, ficou também uma grande estufa, ele estragou os vinhos. Então, como nós pedimos para fazer uma vistoria na casa, que a lei permite que o proprietário faça uma vistoria ad rei perpétuo. E essa vistoria, ou melhor, perpétuo ad rei memoriam, que chama a vistoria. Nós pedimos isso há um ano atrás, e o juiz não deu até agora. Sempre inventa um motivo, não, agora precisa de mais gente, precisa de menos gente, e ele não dá, porque nós entrando lá, vamos demonstrar, fazer uma prova do erro que foi feito tanto nos quadros, quanto no vinho, quanto na parte hidráulica da casa, na parte elétrica, enfim. Eles acabaram fazendo um descuido, um abandono da casa. Basta olhar a residência por fora, que você vai ver que ela está completamente abandonada. Há uma sujeira incrustada dentro do mármore. Enfim, ele abandonou efetivamente a residência. Nós estamos mostrando umas imagens da casa por fora. O que ocorre agora, então, é que o interventor ele vende essas propriedades, inclusive vinhos, né? Quadros, não sei. Não vende quadro, ele só vendeu vinho, porque ele é proibido de vender. Ele é proibido, ele não pode vender, porque ainda existe um processo, porque ele pegou as empresas que são proprietárias desses quadros, dessas imóveis, eles estenderam a falência para o Banco Santos. Porque ele disse que eu havia tirado dinheiro do banco para mandar ao exterior e que esse dinheiro viria para o Brasil para capitalizar essas empresas. Esse fato é um fato gravíssimo, porque isso é lavagem de dinheiro. E este fato... pelo qual você foi condenado também. Uma das razões principais é essa lavagem de dinheiro. Então, o que nós fizemos? Nós pedimos que eles fizessem uma perícia no Banco Santos para provar que nós havíamos tirado o dinheiro do banco. Essa perícia foi realizada. Houve a perícia do juiz, houve o assistente do perito, do Vânio, nós colocamos o nosso assistente, e acabou que eles não provaram nada, porque realmente não saiu o dinheiro do banco. Você não tem nada no exterior? Nada. Tudo que está no exterior está declarado junto à Justiça, inclusive o recurso que nós tínhamos está congelado desde o fórum, porque eu denunciei. Mas nenhum saiu do banco. Dinheiro nenhum saiu do banco. Mas você tem dinheiro no exterior? Eu tenho dinheiro no exterior, mas que está lá há 20 anos, que não é nada importante, mas está congelado, porque eu disse para o juiz onde estava, o juiz criminal. Mas eu queria que você falasse hoje como é que você está vivendo. Você não tem mais o banco, o que você faz? Então, no dia a dia você cuida desse processo? Você tem renda? Não, na verdade, eu não tenho renda. Quem me ajuda são meus amigos. E eu passo uma situação financeira muito caótica por conta disso. É muito difícil viver desse jeito, porque o que eu faço? Eu só trabalho para resolver esse problema da falência, do processo criminal. Eu só faço isso. Então, cada um eu leio todos os processos, me intero do que está acontecendo, informo aos advogados que trabalham para mim pro bono, eles também não recebem, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Então, durante 8 anos, eu tenho vivido a custo do dinheiro de meus amigos e da minha família. Já são 8 anos que você está nessa situação. Nessa situação. E, na verdade, uma situação muito complicada. Você tem cartão de crédito? Não tenho nada. Não tenho cheque? Não tenho cartão de crédito, não tenho cheque, nem eu, nem minha mulher, ninguém tem. Então, quando você sai, você vai num restaurante? Eu vou quando eu tenho algum dinheiro, né? Aí que me permite, pago em nota. Mas eu vou muito pouco. O ex-dono do banco pagando em nota. Você veja que é uma situação completamente
estranha. Constrangedora. Constrangedora, uma coisa... Mas eu quero dizer a você, aos seus ouvintes, que eu estou bem, eu estou ótimo do ponto de vista moral, do ponto de vista de consciência, eu estou tranquilo, porque eu sei que eu vou ganhar. Eu sei que tudo isso é uma farsa, tudo isso é uma falsidade, há um complô armado que foi conduzido, porque eu fui o único banco, o Banco Santos foi o único banco que o Lula, no governo Lula, quebrou. E era o banco que mais crescia no Brasil. Então, eles tinham que esconder o problema do BMG e do rural. Que eram envolvidos no mensalão. Que eram envolvidos no mensalão. Como eu não dava dinheiro para o governo, eles quebraram o banco. Entende? Para o Lula, lá quebraram o banco. Foi o único banco. E nós estamos mostrando que houve um erro do governo Lula. Houve o erro do seu Henrique Meirelles. Houve um erro do Banco Central em quebrar um banco sadio, próspero, que fazia um trabalho correto, que tinha uma ótima tecnologia. Então, só para dar uma lembrada na situação, foi durante o fim da década de 90 e começo da década de 2000 que o Banco Santos se tornou o banco que mais cresceu entre os bancos brasileiros. Inclusive com ótima avaliação das agências de rating, certo? É verdade. E que parecia ser um empreendimento muito próspero, inclusive você tinha planos de ampliar o Banco Santos para pessoas físicas e para o exterior também. Exterior também. Então daí ocorre por motivos subjetivos, né, Edemar? Subjetivos. Você diz que são subjetivos. São subjetivos porque você não tem nenhum fato concreto para dizer assim, eu fiz por causa disso. Mas não tem nenhum fato concreto. Por exemplo, as pessoas que fizeram essa armação dentro do Banco Central estão todas muito bem colocadas. Dona Tereza Grossi, que era diretora de fiscalização, está trabalhando do Banco Central, está trabalhando no Banco Itaú. O seu Paulo Cavalheiro, que era o diretor de fiscalização, está hoje no Banco do Banco Central, está hoje no Banco Safra, diretor do Banco Safra. O Vânio Aguiar é o interventor que cuida da massa falida do Idemar e que, enfim, explica o que ele está fazendo, qual é o trabalho. É o seguinte, o administrador judicial, que é o nome correto dado pela Justiça, foi nomeado pelo juiz Caio Mendes, Marcelo Mendes, da 2ª Vara de Falência. Eles entraram dentro de um dos nossos prédios, aqui na Marginal, com mais de 25 ou 30 pessoas, para administrar a massa falida do Banco Santos. Passado o tempo, eles transformaram esse escritório, que é custeado pelos credores do Banco Santos, eles criaram ali uma indústria de falência. O juiz deu para o Vânio Aguiar e a sua equipe administrarem 21 outras falências dentro do prédio que é do Banco Santos. Quer dizer, ele fez disso um negócio. Ele fez disso um negócio e hoje ele administra 21 falências, já ganhou mais de 10 milhões de reais. Ele, que era um fiscal do Banco Central, que fazia parte dessa turma, junto com o Paulo Cavalheiro, junto com a dona Tereza Grossi, fazia parte ele era um superintendente, já ganhou mais de 10 milhões, cuida de 21 falências. Ele ainda é funcionário do Banco Central? Não, ele já se aposentou. Hoje ele é um empresário da falência. Ele tem lá uma equipe de 20 funcionários trabalhando, só que quem paga praticamente são os credores do Banco Santos. Por que os credores pagam e por que há um interesse comum entre vocês e os credores? Na verdade, os credores estão agindo contra o Vânio por conta dele ter transformado essa massa falida numa empresa. Fizeram um processo gigantesco, demonstrando financeiramente como ele estava sendo feito. Entrou com esse processo junto ao juiz, porque o juiz proibisse isso. O juiz não despachou até agora, ou seja, ele continua fazendo isso, e ele faz mais.
Porque o que ocorre é que ele, por exemplo, num caso, ele anteriormente, ele dava descontos para as empresas que eram devedoras do banco e que tinham perdido na justiça. Então, assim, as empresas que deviam para o banco, porque pegaram empréstimo e não pagaram. Não pagaram. E aí ocorreu a intervenção, eles continuam não pagando. O interventor, o Vânio Aguiar, desculpa, ele negocia esse empréstimo com as empresas que deveriam pagar para o banco pagar os correntistas, enfim, né? Exatamente. A dívida. E aí você está dizendo que esse interventor oferece às empresas que estão devendo dinheiro descontos. Descontos de 75%, ou seja, até por exemplo, 75%. até 75%. Mas em geral era de 75%. Então, por exemplo, eles fizeram 94 acordos. Segundo o interventor com as empresas. Nesse 94, ele deu de desconto 2 bilhões para essas empresas. Então, aquilo que você arrecadou com essas empresas que foi... 1 bilhão. 1 bilhão e pouco é o que ele... Deveria ser 3 bilhões e acabaria com a falência. E aí pagaria o pessoal mais prejudicado que... Porque, na verdade, é preciso entender que eles perderam 2 bilhões. Quem perdeu? Quem perdeu foram os fundos de pensão, a empresa Poupex, que são credoras do banco. E que só a Poupex ela representa 450 mil militares do Brasil inteiro. Da Marinha, da Aeronáutica. Fundo de pensão de militares que tinha conta no Banco Santos, que tem a receber 3 milhões e 800. Ele está deixando de receber, porque o Vânio não pagou, não deu desconto. Então, são 450 mil militares no Brasil inteiro, de todas as armas, Marinha, Aeronáutica e Exército. Tem fundos de pensão que tem quase 2 milhões de trabalhadores e pensionistas que deixaram de receber esses 2 milhões. Então, Mas eles ainda vão receber, né? Olha, eles vão, 2 bilhões eles já perderam, porque ele deu esse desconto. Quando o Vânio deu o desconto de 2 bilhões para empresas como Odebrecht, CR Almeida, Delta Construtoras, CCE da Amazônia. Ele, quando deu desconto disto tudo daí, ele perdeu esse dinheiro. Ele recebeu 780 milhões e o resto ele deu de desconto. Então as empresas não pagaram. O juiz aprovou e o antigo representante dos credores assinou. Vou dar um exemplo. O nome da empresa chama-se Via Engenharia. Essa Via Engenharia, segundo o Vânio, está lá no processo, deve 134 milhões de reais. Para o Banco Santos. Para o Banco Santos, que tomou um empréstimo de 134 milhões, correspondentes a isso. A Via Engenharia é uma empresa rica, devedora do Banco Santos, e que entrou com ações contra o banco, perdeu em primeira e segunda instância. Ou seja, perdeu no tribunal, perdeu do juiz, todos mandaram ele pagar o que ele devia. O Vânio chamou a empresa e fez um acordo por 17 milhões. Esses 134, ele só recebeu 17. Quer dizer que, na verdade, ele recebeu o quê? Pouco mais quase de 10%. De 10% do que a pessoa deve. Então, e aí, sem assinatura dos credores. Os credores não concordaram com isso. Antes o representante concordava. Hoje, o representante dos credores, que é o seu Dr. Rodolfo Peano, não assinou isso. Meu objetivo é pagar todos os credores. Eu fui presidente da Bienal 2 vezes, fiz a Mostra do Redescobrimento, que foi o maior evento, um dos maiores eventos mundiais no Parque de Ibirapuera. Nós fizemos 40 exposições fora do Brasil, nós percorremos o Brasil com o Brasil 500 anos. Tudo isso incomodou muito. Isso talvez, você sabe, aqui sucesso nesse país é uma ofensa pessoal, né? Então, espero não fazer sucesso, gente, depois dessa. Então, e aí você recebe E isso criou também um processo na mídia. Porque como ficou muito falado, Vânio tinha toda a autoridade, Banco Central falando e etc., juiz, etc. Então todos formaram uma imagem e essa imagem precisa ser sustentada.
Então a maneira de sustentar essa imagem é trabalhar a imagem, né, contra, né? Então, na verdade, você chamou de conspiração, pode ser que seja uma conspiração, mas na verdade não é que eles estão todos reunidos numa sala conspirando, não é isso. Eu acho que cada um a seu jeito, né, vai contribuindo com um pouco. O Vânio disse que manda na mídia no Brasil. Ele usa essa expressão. Ele usa essa expressão sempre. Não, eu mando na mídia. Aqui ninguém publica nada contra mim, ninguém só publica aquilo que eu mando fazer e etc. Pô, nós vamos publicar isso. Não, pois é. Pode publicar. É bom publicar antes que... E depois, sei lá, a gente pode até ouvir o Vânio depois numa outra oportunidade. Mas deve ouvir. Muito bom. Então, eu acho que realmente há uma situação muito deteriorada, uma situação... Agora, Edmar, é o seguinte, se houve uma conjunção de fatores subjetivos, conspiratórios, não sei, talvez, que te levassem a essa situação, por outro lado, e que fosse configurado, pelo menos de alguma maneira técnica, uma fraude ou ilegalidades, não teria que haver também o envolvimento de outras empresas dentro desse processo alegadamente fraudulento? Então, é isso daí. Como é que o banco sozinho dá um golpe assim? Tem parceiros, cúmplices, não? Não. O cúmplice, na verdade, por incrível que pareça, são os próprios devedores. Por quê? Porque os devedores alegam, e é esse o ponto importante, você pegou exatamente o ponto-chave da questão. Qual é o ponto-chave? O ponto-chave é que os credores dizem que eles não querem pagar 100% da dívida porque eles têm a receber de empresas tidas ou ligadas a mim, que eram empresas que não eram minhas e que eles compravam debêntures dessa empresa. Pelo banco, não? Não, eles compravam livremente. No mercado? Não no mercado, porque os próprios offices ofereciam isto para eles. Certo. Que era uma oportunidade deles ganharem mais dinheiro. A debênture dá muito mais resultado. Certo. Então, o que ele fez? Então, eles compravam, como diz os juízes, compravam porque eles, de livre e espontânea vontade, ninguém mandava que eles comprassem, não tem pessoa física, não tem viúva de Taubaté, são todas empresas grandes, líquidas. Eles compravam porque eles queriam comprar, porque queriam maximizar o ganho deles, que não tem nada a ver com o Banco Santos. Mas eles alegam que tem. Eles alegam que eram minhas. Muito bem, aí eles entraram na justiça dizendo isso. Aí os juízes e os desembargadores do tribunal disseram que não, inclusive os ministros do STJ. Não, o senhor vá e pague o que o senhor deve ao banco e vá buscar o que o senhor tem a receber naquelas empresas que o senhor comprou as debêntures. É isso que eles dizem. Eles dizem, o senhor não é um inocente, o senhor não foi iludido. O senhor, disse para algumas empresas, os senhores eram maiores que o banco. Os senhores podiam, se os senhores estavam constrangidos a comprar debêntures para poder receber o dinheiro, os senhores tinham o mercado financeiro inteiro para fazer isso. Os senhores compraram porque os senhores quiseram. Então, e esta que é a fraude, que é o central da fraude. Então, quem comprou não fui eu que fui obrigá-los a comprar, são eles que compraram. Então, se existe fraude, a fraude está na compra desses papéis, que foi feita por esses clientes. Não foi feita pelo banco. O banco não fez nada. O banco fez um empréstimo para eles e eles usaram parte desse dinheiro, ou parte do que eles tinham em caixa, porque o banco não mandou cobrar nada, então eles compraram porque eles quiseram. É a mesma coisa do que eles estão dizendo que, não, tem lavagem de dinheiro, então esse dinheiro saiu do Banco Santos. Ora, isso não é verdade. Demar, então me diz uma coisa, quando você era um profissional ligado à Bolsa de Valores, e tem uma história aí, não era exatamente um cara que saiu do nada. Como é que você viu a oportunidade, o que te inspirou a fazer um banco? Olha, na verdade, o banco ele é a evolução de uma corretora de valores, da Santos Corretores, que eu tinha desde 1969. Então, esse que virou banco,
em 89 e que continuou como banco. Então, na verdade, o banco, nasceu desde uma corretora de valores em Santos de 1969. E a partir daí, ela foi se capitalizando. Então, o Banco Central permitiu que as corretoras que estivessem bem capitalizadas virassem bancos. Foi o que eu fiz, virei banco e criei. Agora, como eu não tinha rede de agências, os bancos estavam todos eles muito bem instalados, eu criei um sistema de tecnologia. Eu usei muito a internet. Nós fomos o primeiro banco a usar fortemente a internet. Esse sistema de pagamento online que todo mundo faz, foi o banco que fez. Foi o Banco Santos que fez. Foi o pioneiro. Nós criamos isso, nós fizemos o Smart Pag. O sistema brasileiro de pagamentos do Banco Central foi feito dentro do Banco Santos, com os técnicos do Banco Santos. Então, foi essa tecnologia que fez o banco desenvolver. Você atribui a essa tecnologia? Sem dúvida. E você hoje tem a perspectiva, está fortemente convencido de que vai conseguir pagar seus credores, que você vai conseguir ganhar, vai ser, por fim, considerado inocente na sua pena de crime e vai receber uma grana, vai receber um valor que é o saldo, é o que você acredita daquilo que você vai pagar e daquilo que vai sobrar. O que você pretende fazer a partir de agora? Você começaria de novo um banco hoje? Não. Eu acho que essa fase já foi. Acho que eu gosto muito de arte. Eu sempre me dediquei muito à arte e eu acho que eu posso dedicar meu tempo a incentivar, através da tecnologia, incentivar a arte brasileira no Brasil e no exterior. Como é que é ter 70 anos, estar com dificuldades econômicas, viver de favor e esperar uma reviravolta, né? Uma reviravolta. Na verdade, a reviravolta já está acontecendo. Então, isso está acontecendo e rapidamente vai terminar. O que eu acho é o seguinte, é que, bom, eu me sinto muito bem, né? Eu não posso morrer nem ficar doente, né? Porque eu tenho que terminar essa batalha. Tem uma missão a cumprir, tenho que terminar essa batalha. Então, é isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo e tenho essa energia para isso. Agora, não é agradável. Eu estou passando esses anos aí num sofrimento muito grande, mas eu sei que isso daí, pagando os credores, eu já estou satisfeito. Aí eu tenho tempo de fazer o que eu quiser. Vendo dinheiro ou não vindo dinheiro, tanto... Não, se possível, não na prisão, né? Não, a prisão não existe. Isso não existe porque isso daí será absolutamente resolvido, porque... A razão que levou a esta sentença é exatamente uma razão errada. Então você é inocente? Totalmente inocente. É difícil você dizer que é inocente. Ninguém é inocente e ninguém é culpado. Todo mundo é um pouco de inocente e um pouco de culpado. Depende do ponto de vista de cada um, depende da sua condição. O que eu me sinto é muito bem moralmente, me sinto muito bem tranquilo, acho que trabalho para que os credores recebam, acho que houve realmente uma injustiça, uma conspiração e que eu vou resolver. Então essa é a minha missão. Agora, se é inocente ou culpado, isso cada um se julga. A tua parte da culpa você está pagando através desse tempo todo de... Enfim, expectativas, negociações, prisão, enfim, e algumas restrições na sua vida, certo? É isso mesmo, mas com muito otimismo, sempre. Ok? Fechou? Legal? Tudo bem? Quer falar mais alguma coisa? Não. Microfones abertos para você. Não, você está satisfeito? Estou muito satisfeito. Um grande abraço, Roberto, e muito obrigado. Está caindo aqui o nosso microfone. Agradeço.